Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as 7 cartas às 7 igrejas de Apocalipse e trazendo essa mensagem ao arrependimento. Tem muita coisa que eu já falei em vídeos passados, mas agora eu vou mostrar também que está nessas cartas e algumas coisas a mais. Vou começar pela igreja de Esmirna e eu já coloquei em uma ordem diferente do que está apresentada para fazer um sentido também a essa mensagem. E vou deixar disponibilizado um PDF sobre um estudo sobre o Sermão da Montanha. Parece que é pequeno, né, mas vou destrinchar ele, mostrando mais textos que vão de encontro ao que Jesus disse. E nessa carta de Esmirna, Jesus diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e essa riqueza é perante Deus e não perante os homens. E também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. E Jesus já está mostrando que esse tipo de infiltração já estava acontecendo naquele momento, em que, como a gente falou no primeiro vídeo sobre arrebatamento, o príncipe que Jesus diz que seria expulso, o príncipe daquele povo, ele estava falando de si mesmo, e não de Satanás. Porque em outros momentos, quando ele falava de Satanás, ele dizia o príncipe desse mundo, ele vem, não que seria expulso. Essa expulsão lhe acontece em Apocalipse 12, ainda não aconteceu. E por que eu estou mencionando isso novamente? Porque o apóstolo João, em suas cartas, não no Evangelho, mas em suas cartas, ele diz que já estava vindo muitos anticristos. Isso remete àquilo que Jesus falou: o príncipe desse mundo vem, e ele envia os seus, né? E continuando, Jesus diz: não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E por que Jesus está falando também sobre aqueles que se declaram judeus e não são? Sendo que a mensagem foi também, primeiro aos judeus, mas também a todos os outros, né? Conhecidos como gentios. Em Romanos 2:29, o apóstolo Paulo está falando sobre aqueles que nasceram judeus, porém não estão observando a lei. Porém, aqueles que, não sendo judeus, observam a lei, isso tem muito mais importância. Então ele diz assim: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. E também na defesa de Estevão, em Atos 7:51, ele também está se referindo ao povo, aos judeus, porém de forma negativa, né? Dizendo assim: foram homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e também de ouvidos, né? Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Estão repetindo o mesmo padrão. E assim também, muitos hoje se dizem cristãos, dizem ter a fé genuína, porém não têm, não são, e também estão resistindo ao Espírito Santo quando a verdade é dita: não, deixa eu manter a minha tradição, a tradição dessa igreja aqui ou daquela outra, eu prefiro manter o que está. E a gente vai ver se isso é saudável ou não. A próxima igreja de Pérgamo diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aqui do lado eu coloquei alguns textos que mencionam que este mundo aqui é um mundo tenebroso. Este mundo aqui já está com dias contados, então a nossa pátria não é daqui. E por que eu tô colocando essa ênfase também? Porque muitos querem viver bem aqui como se aqui fosse o destino final, só que não é. E que esse mundo jaz no maligno. Jesus ele vem para destruir as obras do diabo e fazer novos céus e também nova terra. E diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E o que tem a ver essa advertência que Jesus está falando? A gente vai falar melhor daqui pra frente, mas ao invés de estar ensinando a conhecer a verdade que liberta, tem pessoas e líderes também que ensinam meios para se livrarem de maldições, de demônios, de pragas, se assemelhando até mesmo a rituais, sendo que nós devemos ensinar a verdade como ela foi dita. Ela é simples, poderosa. Não quer dizer que ela não seja complexa. A forma que foi dita, ela é simples. Não tem tanta carga assim, não tem tanto jugo. Mas as pessoas têm essa tendência: não, isso aqui parece estar simples demais, deixa eu acrescentar mais. E nesse acrescentar, estão fazendo desviar muitas pessoas, mesmo que tenha aparência de bondade, de santidade, mas diante de Deus não é. E como Jesus fala, está incitando a comerem coisas sacrificadas a ídolos, não necessariamente é de comida mesmo, né, física, porque o próprio apóstolo Paulo chega a mencionar que não é pecado comer coisas sacrificadas aos ídolos. Pecado em si não é. Porém, por que Jesus está fazendo essa advertência? O fruto do conhecimento do bem e do mal, ele ainda existe. E existe o fruto do conhecimento do bem e do mal e a verdade. Essa parte do bem contido no fruto do conhecimento do bem e do mal, ela se assemelha à verdade. Tem uma semelhança, mas não é a verdade. E ela tem o intuito de desviar da verdade. Então, muitos estão comendo esses alimentos, que na verdade vêm do diabo, essas informações, né? Ao invés de estarem se alimentando do próprio Espírito Santo, que é a verdade. E Jesus diz assim em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se os apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eu também que deixei do lado algumas passagens que Jesus diz assim: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. E vocês já ouviram falar daquele pão ázimo, que ele não vai fermento, e que provavelmente o sabor também não é tão gostoso. Ele não é grande ou opulento, né? Porém, quando você coloca o fermento, ele começa a encher de ar, mas o ar em si mesmo não é alimento. Ele muda aquela forma daquele alimento para parecer melhor, mais saboroso, incrementa sabor, né, também. E Jesus chega a dizer que esse fermento é hipocrisia, porque o homem tem essa tendência de acrescentar mais julgo sobre a palavra de Deus para que as pessoas tentem seguir, mas elas mesmas, diante de Deus, não fazem aquilo que estão falando pro outro fazer. Talvez tenta até parecer que fazem, né, simular alguma coisa em algum momento, mas diariamente não fazem.
Sendo que a gente tem que lembrar de como Eva caiu, porque primeiro Deus fez Adão, o diabo tentou Adão e não conseguiu, mas depois que Eva foi criada, o diabo foi tentar a Eva também. E aí que teve uma diferença, uma coisa que não tinha acontecido com Adão. Quando o diabo chega para oferecer a Eva o fruto, sendo que esse fruto é uma analogia, né, representa o próprio diabo, o conhecimento que vem dele, né, conhecimento do bem e do mal que vem, na verdade, do diabo, isso representado em um fruto. Quando ele oferece, Eva diz assim, não, Deus falou pra gente não comer e nem sequer tocar. Só que Deus não disse isso, não disse que eles não poderiam tocar o fruto. Então ela criou para si um preceito que tinha uma intenção de santidade, porém não era a própria verdade. E por conta disso, fazendo uma parte dessa analogia, né? Eu imagino, por exemplo, o diabo pegando o fruto, né, e levando até ela, tipo assim, eu não morri, né, ao tocar, né? Você também não vai morrer. Ao contrário, você vai adquirir um conhecimento muito grande, se assemelhando a Deus. E aí que ela cai. Por conta de um preceito, ou pode ser também traduzido até como uma tradição, né? Criada com uma intenção de santidade para te manter afastado da aparência do mal, de alguma forma, para você se manter distante do pecado. Porém, é preciso ter a ciência do que é a própria verdade, o que é verdade e o que não é. O que Deus disse e o que ele não disse. Então, se ele não disse que eles não poderiam tocar, não seria um erro, não seria um pecado tocar por si mesmo. Mas, por conta disso, ela acabou caindo. E também Jesus adverte sobre essa prática da prostituição. Também não se trata de simplesmente ser do corpo, né? De encontrar uma meretriz na rua e fazer alguma coisa. Mas ele está falando de algo espiritual. Porque em 2 Coríntios 6, 14, 16, na verdade vai até o 18, muitas pessoas interpretam como não é aconselhável um cristão se casar com outra pessoa que não tem a mesma fé que ele. E também chega a ter igrejas que falam que isso é proibido, né? Não permitem. Tipo assim, se a pessoa decidir por isso, não abençoam o casamento e talvez nem fazem o casamento, né? Mas o que o texto está falando é de uma união com Deus e não com outra mulher, né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Porque ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E em 1 Coríntios 6,14, ele diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então se a gente se une à falsa igreja, e lá em Apocalipse 17 ela é conhecida como uma grande meretriz, a gente está praticando prostituição, espiritualmente falando. E também diz assim, a doutrina dos nicolaítas, mesmo sem dizer, às vezes mesmo sem verbalizar, pessoas que aceitam a imoralidade sexual, alguns vícios, talvez até com uma desculpa assim, eu sou salvo pela graça, então não há nada que possamos, ou precisamos, ou temos que fazer para sermos salvos. Tipo assim, não importa o que eu faça, então deixa eu viver o que eu quero viver, e eu sou salvo pela graça. E além de viverem assim, também não reprovam quem assim também procede. Às vezes tem aparência de santidade no púlpito, né, no altar, lá na igreja, mas fora vivem outras coisas, mesmo que seja às sombras, às escondidas. E eu lembrei de Salmos 10:13, em que diz assim, no texto, a gente pode ver que ele não está falando de pecadores, de pessoas que não são de Deus. Porém, são essas pessoas que dizem ser de Deus, mas não são. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Então essas pessoas praticam essas coisas achando que Deus não se importa. E eu já vi até certos argumentos assim, será que Deus vai entender isso como pecado ou não? Sendo que não é será que Deus vai entender, ele sabe. A questão é se a gente entende os critérios de Deus e que nós estamos atendendo isso, em que ele é Deus e não nós. Nós não somos iguais. A próxima igreja de Tiatira, e aqui começa uma coisa muito importante, porque daqui pra frente, em todas essas cartas, né, essas últimas 5, Jesus vai começar dizendo assim, conheço as tuas obras. Se as obras não fossem importantes, por que de 7 cartas, 5 vezes ele fala isso? Sendo que a gente pode ver que somente em 2 casos ele fala positivamente, as outras 3, não. E ele diz assim, conheço também o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. E a gente vai ver do que se trata isso. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E essa questão de prostituição e comer coisas sacrificadas a ídolos, a gente acabou de falar. E ele está citando novamente a mesma questão. Porém, olha só, esse tolerar é o que chama atenção aqui, porque quando a gente começa a tolerar alguma coisa que está errada, não está conforme Jesus falou, isso pode ser o início do dar crédito à mentira. E o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2:11 que essa operação do erro, que vem do diabo, que ele possui esse ministério, né, da iniquidade, vem sobre essas pessoas que dão crédito à mentira. Então, as pessoas podem até achar que estão fazendo um serviço a Deus, mas não estão. Acham que estão vivendo coisas que vêm de Deus, mas não vêm. E será que ainda toleramos pessoas que, sem temor algum, falam em nome de Deus, profetizam e não acontece? Tipo assim, nada acontece? Estamos dando crédito a essa mentira? Como é que estamos tolerando isso? Como que, ao perceber que tal coisa não aconteceu, como nós começamos a tratar aquela pessoa? Ainda damos crédito a ela? Ou tipo assim, a pessoa que recebeu aquela profecia é que na verdade começou a pecar, agiu errado, deu brecha, deu isso, deu aquilo. Mas é assim que funcionam as profecias que Deus fala? Fala e não acontece? Ou realmente se trata também de ensino, mas também de revelar os eventos futuros? E eles acontecem, porque vem de Deus. Sendo que, como é que João Batista, e ele é o maior profeta segundo Jesus, como que ele tolerava essa falsidade? Dizendo raça de víboras. Olha como que ele tolerava isso. Tipo assim, não havia tolerância.
Nem mesmo com Herodes ele foi até lá afrontar ele. Então, não tem como nós continuarmos aceitando certas coisas acontecendo dentro da igreja, achar que, eu só tô respeitando, né? Ou, tipo assim, pode ser que seja de Deus, então eu não vou interferir, não vou blasfemar, né? Mas nós temos que tomar uma posição, julgar todas as coisas, e se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não vamos tolerar certas coisas. E eu sei que vai ser uma decisão difícil, mas olha só essa questão. Em Mateus 25, quando Jesus está falando sobre o julgamento final, e também em Mateus 7, ele está citando que haverão pessoas que vão dizer a ele: Senhor, eu fiz tantas coisas em seu nome, eu expulsei demônios, eu curei, fiz milagres, sendo que Deus não nega que eles fizeram essas coisas. Eles estão diante do tribunal celeste. Não há mentira ali. Então, aquilo que eles falaram realmente aconteceu. E eu creio que Deus não usa certos vasos, né, impuros, mas o que é genuinamente puro. Quando os discípulos ainda não tinham se convertido por completo, somente com a autoridade que Jesus deu é que eles fizeram certas coisas. Mas eles se converteram. Eles mudaram de vida. E eles já estavam nesse processo enquanto Jesus estava com ele. Só pelas palavras de Jesus, eles já estavam sendo purificados. Deus não é como o homem que usa uma meretriz e depois do serviço, aqui está o seu salário, vai viver sua vida e eu vou viver a minha. E a gente não se conhece. Deus não age assim. Porém, se essas pessoas fizeram essas coisas em nome de Deus, podendo ser, tipo assim, curas, milagres, expulsando demônios, se elas não fizeram com o poder de Deus, com o poder de quem fizeram, percebe o tamanho dessa operação do erro e como isso pode ser enganoso, estando ela dentro da própria igreja? A gente geralmente acha que essa operação do erro está no mundo afora, né? E a igreja está fora disso. Mas está em toda parte, em toda a terra. Deus está provando a todos, e não uma parte, a todos. E por isso essa ênfase de nós buscarmos sermos guiados pelo Espírito Santo, que é a própria verdade. Sem ele, nós não vamos conseguir enxergar essa operação do erro. Nós vamos estar inseridos nela e achando que está tudo certo. E a continuação do texto, Jesus diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Tipo, como já estão inseridos em uma igreja, já estão acomodados, já conhecem muitas pessoas, já estão vivendo, sei lá, em certo tipo de uma sociedade ali, não querem romper com esse sistema, não querem romper com essas pessoas também. E Jesus está falando algo grave que vai acontecer. Eis que a próstito de cama, aquela Jezabel, né, que assim mesmo se diz profetiza e não é, bem como em grande tribulação, olha só esse termo, grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. É preciso romper, deixar de tolerar e mudar de vida. E olha que Jesus fala: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. E agora, lendo esse texto, eu lembrei que no vídeo passado eu havia dito que eu não sabia como as pessoas que ficarem aqui vão profanar aquelas que vão ter o espírito delas arrebatado, né? O corpo fica aqui morto, mas o espírito delas vão ser levados. E pode ser que até bebês que ainda estão no ventre, como crianças de até 2 anos de idade. Pode ser que seja até mais, mas eu conjecturei que pode ser até 2 anos de idade, que geralmente é a idade que a mãe amamenta, né? E aí podem ser que eles peguem esse texto aqui, na verdade, e vão dizer: foi o próprio Jesus que matou, e nós estamos certos. Porque se Jesus fez isso, ele está provando que nós estamos certos e eles os que estavam errados. Tipo, nós já acreditávamos que iríamos passar pela grande tribulação. E foi Jesus, e foi Deus que matou essas pessoas e seus filhos também. Olha só como é que vão perverter certas coisas, vão realmente difamar o tabernáculo daqueles que habitam no céu, como está descrito em Apocalipse 13. E olha essa outra analogia que eu tirei de Jeremias 15:9, em que ele diz assim: aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma, tipo assim, fazer morrer a alma, né? Pôs-lhe o sol quando ainda era dia, ela ficou envergonhada e confundida, e os que ficaram dela, os filhos, né? Eu os entregarei à espada diante de seus inimigos, diz o Senhor. E como ele mencionou 7 filhos, eu lembrei das 7 igrejas de Apocalipse. E quando fala pôs-lhe o sol quando ainda era dia, existem profecias em Isaías, Joel, Jesus também falando em Mateus, Marcos e também Apocalipse 8, dizendo que o sol e a lua iriam perder o seu brilho. E em Malaquias 4:2 vão dizer que esse sol é o sol da justiça. E olha a ligação que isso tem. Em Apocalipse 19:8 vai falar que o linho finíssimo que os santos estão usando representam os atos de justiça dos santos. Então, se essas pessoas vão ser tiradas daqui, realmente o sol vai escurecer, né? A justiça divina daqueles que operam aqui na terra vai deixar de existir, né? Vai deixar de serem executadas. E por se assemelhar com uma vestidura, né? Uma vestimenta, Jesus até fala em Apocalipse 16:15, em outras palavras, tipo, bem-aventurado aquele que não for encontrado nu, que está guardando as suas vestiduras, né? Ou seja, está praticando a justiça da forma que ele ensinou. E a gente vai ver isso mais detalhado aqui também. E continua o texto dizendo assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Sendo que, olha só, já conheceram pessoas que parece que conhecem muito mais as profundezas do diabo do que as de Deus, e chamam isso de batalha espiritual. Não, o inimigo age assim, então não faz isso, não faz aquilo, faz isso e faz aquilo outro, age dessa forma, age daquela outra forma. Estão jogando carga em cima das pessoas com base em conhecimento do diabo sobre o inimigo. Não é ruim conhecer as artimanhas do diabo. Porém, em 1 Pedro 1:13 vai falar melhor de que a revelação que devemos receber deve vir de Jesus Cristo, deve ser de Jesus Cristo, porque quando nós conhecemos a Jesus mais e mais, vamos ver claramente quem é o inimigo e como ele age. O nosso conhecimento, a nossa revelação não vem sobre essa parte. É uma coisa inevitável, né? Conhecendo mais de Deus, buscando mais isso, nós vamos conseguir perceber aquilo que não é de Deus. Então, as coisas vão ficar mais fáceis. E não vai ser acrescentado mais peso, mais carga, mais jugo
Como Jesus está falando, outra carga, eu não vou jogar sobre vocês. Mas essas pessoas, com esse termo, né, batalha espiritual, acrescentam e acrescentam e acrescentam mais coisas sobre as pessoas. Tipo assim, é conhecimento. E como o povo perece por falta de conhecimento, então esse conhecimento é importante para vocês também. Só que isso de forma alguma deve deixar a pessoa inútil em buscar o conhecimento que vem de Deus. Não deve neutralizar a pessoa em relação a isso, achando que conhecendo mais o diabo também está conhecendo de Deus, como se essa coisa também acontecesse inversamente. Mas não é. Sendo que, será que é tão difícil aceitar as palavras da verdade com sobriedade, simples e poderosa da forma que foi dita? E eu sei que por ser muito difícil, né, puxa, essa palavra é muito simples, por ser difícil de aceitação, de executar aquela palavra simples, é que rejeitam, ignoram aquilo que Jesus falou exatamente para fazerem outras coisas que se assemelham àquilo. E aí fazem mais coisas, mas aquilo que era simples, porém difícil de executar. Isso aqui é ignorado, e aí fazem outras. E em 1 Coríntios 15:34, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isso digo para vergonha vossa. Nós devemos incentivar as pessoas a conhecerem mais a Deus. E como também já tinha falado em outros vídeos, essa palavra conhecer, no passado, ela tem muito mais um sentido também de uma união, uma intimidade tão grande, que se assemelha até mesmo a uma relação entre homem e mulher. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, depois disso está escrito em algumas versões, e agora essas versões estão voltando, né, de que Adão conheceu Eva, mas ele conheceu ela lá, não depois. Mas esse conhecer que ele está citando, ele tiveram relação sexual. E quando está falando sobre a gente ter esse conhecimento de Deus, é de nos tornarmos um com Ele. Não que vamos adquirir um conhecimento semelhante à ciência, né? Em que nós vamos ter mestrado, doutorado, pós-doutorado. Porque até mesmo anjos de Deus que estão com Ele, que nunca o abandonaram, né? Ainda estão aprendendo com Ele. Esse conhecimento, se fosse assemelhar com ciência, é algo inatingível. Nós vamos viver pela eternidade ainda aprendendo. Mas esse conhecimento que os apóstolos estão falando, citando aqui, é de nos tornarmos um com Cristo. Porque essa foi a oração de Jesus em João 17, que possamos ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, de ter essa comunhão, esse conhecimento. Em 1 Tessalonicenses 5:8, ele vai dizer assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Novamente, essa palavra sóbrio, né, está aqui em evidência. E em 2 Timóteo 2:26, ele vai falar algo bem interessante, porque mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. Então, o que a gente pode extrair daqui é que esse retorno à sensatez já nos livra dos laços do diabo. É conhecendo a verdade que a verdade nos liberta. Então, essa sensatez, porque as palavras de Jesus são simples, porém tão difíceis de seguir, né, da forma como ele foi dita, que as pessoas vão acrescentando, tipo assim, não, já acho que Jesus não quis dizer isso exatamente. Isso aqui não é prudente fazer, então não vamos fazer assim, vamos fazer assado. E acabam se enlaçando os laços do diabo e não sendo libertos. Por isso esse retorno à sensatez, por si só, já nos liberta desses laços do diabo. E, em outras palavras, já é o conhecimento da verdade pura e simples como ela foi dita. A próxima igreja de Filadélfia, novamente, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como a gente também viu no vídeo passado, é por terem pouca força que lhes será dada as duas asas da grande águia para que subam, para que o espírito delas, nesse dia da salvação, né, de Apocalipse 12, ao soar da primeira trombeta, o espírito da igreja, daqueles que pertencem à verdadeira igreja, que na verdade é o trigo e não é joio, seja tirada. Mas como tem pouca força, também será dado esse auxílio para que subam. Porém, outra forma de interpretar isso aqui também, essa questão de ter pouca força, quantos estão falando a verdade e vivendo o verdadeiro evangelho, sem placas, não defendendo denominações acima da verdade, temendo a Deus e não a homens, de verdade? Quantos que estão fazendo isso? É como se realmente essas pessoas têm pouca força. Falam e não escutam, as pessoas resistem, porque são poucas. Se fossem muitas, talvez haveria uma certa força, mas não tem. Essas pessoas que têm guardado a palavra como foi dita, e não estão relativizando ou moldando segundo os costumes e tradições humanas. Será que as tradições e crenças de uma comunidade estaria acima da verdade? Percebe como que é difícil romper com isso? E continua ainda: farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, sendo que isso vai acontecer depois da grande tribulação, não durante ou antes. E lembrando que judeus são aqueles que são de coração, que realmente fazem. E continuando: porque guardastes a palavra da minha perseverança. Jesus também já disse que é na perseverança que vamos ganhar nossa alma, que vamos ser salvos. E por conta disso ele diz: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Por isso que a igreja vai ser tirada. Ele vai guardar da hora dessa aprovação. E essa hora tem 42 meses. E ele diz: venho sem demora. E a gente vai ver uma ligação que tem com o que Jesus falou antes dele ser morto ainda, né? E novamente ele diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E olha o que Jesus fala em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, realmente faz, né? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí Jesus diz: eu venho sem demora. Vocês vão ver isso. Além de que, em Apocalipse 7, ele fala sobre aquelas pessoas que chegarão, né? Virão da grande tribulação, né? Em que vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Vai realmente se manifestar essas pessoas. Porém, o que é que ainda temos que é verdadeiro? Que Jesus fala: conserva o que tens.
avalia a si mesmo para saber sobre isso. E quem é que poderia tomar a sua coroa que Jesus está falando? Porque Jesus já falou sobre os maus pastores, né? Que na verdade são mercenários, eles querem pegar o seu dinheiro, né? E olha só, apesar de eles não falarem isso, isso é o que acontece de verdade. Eles parecem defender as pessoas, defender o seu rebanho, brigam e tudo mais, mas não dão a vida pelas ovelhas e querem tomar o que é dessas. Na próxima igreja de Sardes, Jesus novamente diz: conheço as tuas obras, e que tem nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. A importância das obras novamente. Na presença do meu Deus, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, da forma que foi dito, né? Guarda-o e arrependa-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E olha só, aqui, a partir dessa igreja aqui, as obras começam a ficar estranhas. Jesus diz: as suas obras não têm sido íntegras. E eu pergunto para você também: as suas obras são íntegras diante de Deus? Não precisa de aprovação humana, mas diante de Deus elas são íntegras. E olha só, se a pessoa não se arrepende, não rompe com esse sistema, não guarda a palavra como ela foi dita e não pratica, Jesus diz: vocês não vão conhecer a hora, e quando ele vier, vai vir contra essas pessoas. Porém, se as pessoas se arrependerem, se voltarem para o Senhor, guardar e cumprir da forma como foi dita, então eles vão conhecer a hora que ele virá, porém não virá contra essas pessoas. E novamente, como a gente falou sobre os atos de justiça dos santos, é o que eles praticam, né? Essas pessoas de Sardes, tem umas poucas ainda que não se contaminaram com isso. Praticam de forma verdadeira diante de Deus, de forma íntegra, de forma até que se tornam dignas. E lembrando aquilo que já foi dito também no vídeo sobre dízimos, ofertas, a justiça divina e também os sábados, de que quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, lá em 2 Coríntios 9:9, o apóstolo Paulo vai citar essa justiça, citando o Salmo 112:9, que diz assim: distribuiu aos pobres e a sua justiça permanece eternamente. E Jesus diz: ajuntai tesouros no céu, que é eterno, não aqui na terra. E não sei se vocês estão percebendo, mas tem um significado dos nomes aqui, eu vou falar mais no final. E essa igreja Sardes não tem um nome específico, um significado específico. Me lembra até que realmente a verdadeira igreja, aqueles que realmente praticam, não tem um nome específico. Que a igreja, na verdade, não é uma nação, é um povo que não é nação, né? De forma que parecem realmente que não pertencem a esse mundo, não tem um nome específico, é da pátria celestial e não daqui. E sobre essa justiça, essa prática da justiça, que também vai ser falado melhor aqui nesse vídeo, é bom te lembrar sobre a parábola do bom samaritano e do rico e Lázaro. O que Lázaro fez, ele sendo pobre e necessitado, para ele herdar o reino dos céus e o outro não? E sobre o bom samaritano, Jesus não disse que ele cumpria toda a lei, ele fazia isso ou fazia aquilo. Ele simplesmente fez a vontade do Pai. Ele pegou aquele que estava quase morrendo, colocou em seu transporte, mesmo ensanguentado, levou até um hospital, né, naquela época, pagando todos os custos daquele tratamento e ainda se comprometendo que, se aquele valor não fosse suficiente, ele ainda voltaria e pagaria mais. Ele fez a vontade do Pai. Tratou com dignidade o seu próximo, como se a Deus estivesse fazendo. E na verdade, esse é o verdadeiro princípio. Aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, a Deus nós fazemos. E continuando, a próxima igreja de Éfeso também diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Sendo que, em nossos dias, voltou a ter essa questão de apostolado, pessoas se dizendo apóstolas, mesmo que elas não se declararam, não declararam a si mesmo como apóstolas, se permitiram ser nominadas assim, tomaram posse como se isso fosse uma autoridade que pode ser transmitida pelos homens, sendo que como Deus escolheu os profetas, veio de homens, pessoas transferindo isso, porque isso acontecia com reis, mas com os apóstolos acontecia isso. Foi o próprio Jesus que escolheu os apóstolos, e são 12. No entanto que em Apocalipse, quando descreve a Nova Jerusalém, fala de 12 fundamentos. Esses apóstolos escolhidos lançaram os fundamentos do cristianismo. E aí os apóstolos de hoje fazem o quê? Eles estão lançando algum tipo de fundamento, além do que já foi lançado? Ou eles estão usando esse nome, mas parecendo algo como bispo? Bispo realmente existe. Alguém que coordena, né, auxilia um grupo de pastores, né? Mas essas pessoas estão se declarando a si mesmas como apóstolos, para parecer que tem mais autoridade espiritual, sendo que a verdadeira autoridade espiritual ainda não está sendo bem compreendida nos dias de hoje, porque acham que ter autoridade espiritual significa: eu vou mandar o demônio embora, ele vai embora, eu vou mandar o céu se fechar, ele vai se fechar, eu vou mandar descer fogo do céu e vai acontecer. Só que não se trata disso. A verdadeira autoridade espiritual, que é da pátria celestial, é um chamado ao serviço. Parece similar aqui na Terra, quando um soldado é convocado. Ele vai servir, ele vai perder o seu próprio tempo para fazer uma outra coisa que ele não queria fazer, não vai ser para o seu próprio prazer, mas vai ser para defender a outros, e vai estar perdendo horas do seu dia, além de que pode também perder a própria vida nesse processo. E Jesus, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, um nome sobre todo nome, tanto no céu, na terra e embaixo da terra, ele quando veio aqui, ele disse: eu estou entre vocês como quem serve, e ainda lavou os pés dos discípulos. Aquele que tem maior autoridade veio servir, e ainda deu sua própria vida. E as pessoas querem ter essa autoridade se assemelhando com coisas aqui da terra, em que as pessoas é que vão servir a ele, porque eu tenho autoridade, então
não vão me ouvir, então vão fazer o que eu tô falando. Mas diante de Deus não é assim. E Deus permite a muitos experimentarem uma porção, né, dessa autoridade celestial sem perceber. Quando alguém se torna pai ou mãe, pode até achar que, agora eu tenho autoridade sobre alguém, eu vou mandar e desmandar nessa pessoa. Porém, analisa só, quem é que está servindo a quem? O bebê precisa de auxílio, talvez até se tornar maior de idade. É você quem está servindo, perdendo horas do seu dia para fazer coisas que não é do seu próprio agrado, vai deixar de fazer coisas que você poderia gastar consigo mesmo. Você agora vai estar gastando com outro. E para aqueles que tiveram uma boa experiência sendo pai ou mãe, para eles, na verdade, eles podem dizer que foi uma honra e servir a seus filhos. Essa é a verdadeira autoridade que Deus permite que nós possamos experimentar, pelo menos uma fagulha dela, né? E pelo menos uma pessoa normal não vai servir aos seus filhos, contabilizando, quando ele se tornar maior de idade, vai dizer assim, aqui estão todos os gastos que eu tive com você desde que você nasceu, e também aqui o valor da minha hora. Todas as horas que eu gastei com você, tá aqui contabilizado também. Só uma coisa que eu te dei de desconto, né? A habitação foi por minha conta, então isso aí tá de graça. Nenhum pai normal, nenhuma mãe normal vai fazer isso, mas fizeram com prazer, honraram seus filhos. E voltando aqui pro texto, como ele está falando sobre pessoas que assim mesmo se declaram ser alguma coisa que diante de Deus não são, em 2 Coríntios 11, 14 e 15, o apóstolo Paulo vai falar assim, não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros do diabo, se transformem em ministros de justiça, uma falsa justiça, né? E o fim deles será conforme as suas obras. Então, nós também não deveríamos ficar admirados com pessoas que fazem isso sem temor algum, mas para, diante dos homens, parecer maior que os outros. E isso não tem nenhuma relação com Deus. Por isso que depois Deus vai falar, eu nunca vos conheci. Continuando. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E olha só, novamente, a importância da prática das obras. Jesus está advertindo. Volta à prática das primeiras obras. Só que quais primeiras obras são essas? Já ouvi pastor dizendo assim, quando a gente se converte, a gente está realmente ali vivendo como se fosse um primeiro amor, né? O amor de Deus estando em nós, transbordando em nós, e nós acabamos fazendo certas coisas que realmente vêm de Deus, como se fossem essas primeiras obras. Mas não é exatamente isso. Quais são as primeiras obras? Essas primeiras obras estão descritas no livro de Atos dos Apóstolos. O exemplo que eles deram, viveram em sua época. Eles deram frutos e praticaram certas coisas. E ali estão descritas quais foram essas primeiras obras dessa igreja primitiva. Começou ali, né? Atos 2, 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora no capítulo 4. Da multidão que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E aí eu pergunto, tem alguma igreja hoje que faz essas coisas? Que pratica essas primeiras obras? Se eu fosse um pobre necessitado entrando numa igreja, eu vou sair da mesma forma que eu entrei? Porque até hoje é isso que eu tenho visto. E alguns auxílios que é dado, não é nem auxílio de um socorro, né? Realmente é de forma bem básica, que não traz a dignidade de volta à pessoa. Porém é bom sempre lembrar que isso que está sendo dito aqui não se trata nem de ideologia de direita nem de esquerda. De nada disso, de nada aqui dessa terra. É de princípios espirituais, da pátria celestial. Então o que existe nessa pátria celestial que eu, como cidadãos dos céus, posso viver e trazer para o meu presente e praticar hoje, aqui, agora? Não é com hipocrisia em que eu vou dizer assim, você que é rico, reparte o que você tem. E se possível, me auxilia também, né? E me colocando como se fosse eu o necessitado, não sendo, se aproveitando de uma situação, né? E forçando aquele que tem a fazer. Não é assim. Cada um reparte daquilo que é seu voluntariamente. Não por obrigação nem por necessidade, mas é porque é livre para fazer. E como é difícil fazer isso, e como também é difícil criar uma regra, temos esses princípios aqui para cumprir, então segue essas regras e você vai conseguir fazer aquilo que Jesus nos ordenou. Também não é assim, não é simples assim. Cada um vai ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como criar uma regra, aqui 10%, se você seguir isso aqui, tá tudo certo. Não é assim. Porque também não quer dizer que aquele que já é necessitado, como que ele vai repartir aquilo que ele não tem? Então ele não vai ser salvo? De forma alguma, Deus vai tratar com ele aquilo que ele precisa ser tratado, naquilo que ele precisa ser tratado. E de forma alguma nós devemos julgar o jovem rico e dizer, o cara tinha problema com riqueza, olha só a atitude dele. Porque se Jesus disser isso pra você hoje, qual vai ser a sua atitude? Olha, você quer me seguir, né? Você também tá dizendo que quer ser salvo? Então vamos fazer o seguinte, para você ser perfeito, vai, vende o que tens, as posses, né? Distribui entre os pobres e depois disso você vem me seguir. Se isso for dito para você hoje, qual será a sua atitude? Vai ser igual a do jovem rico que virou as costas e saiu triste? Ou a do publicano que conseguiu fazer e ainda procurou reparação, pagou 4 vezes mais a quem ele tinha roubado, mas também conseguiu repartir entre os pobres e seguir a Jesus depois disso? E outra coisa que é preciso deixar claro, não quer dizer que você vai vender todas as suas coisas e você não vai ter casa, não vai ter veículo nenhum. Agora você que vai ser o pobre necessitado.
Não é isso. É com prudência e com sabedoria. Porque o primeiro princípio é: você precisa cuidar daqueles que Deus confiou a você. A sua esposa, seus filhos, esses são os primeiros. Sobrou, né? Tem ainda. Então vê se agora os seus familiares, os seus pais, porque nós ainda devemos honrar pai e mãe, mesmo tendo previdência privada, essas coisas. Mesmo tendo coisas que também vêm do governo, ainda devemos honrar pai e mãe. Eles precisam, seus pais, seus irmãos, de sangue mesmo. E seguindo a ordem, depois disso, os da família da fé. Então pessoas que realmente têm a mesma fé que você pode repartir com esses também. Não tendo essas pessoas ainda, porque já estão abastecidas, então podemos ajudar a todos os outros homens. E talvez, falando esses exemplos, parece que para eu conseguir fazer tudo isso eu preciso ganhar, sei lá, uns 50 mil, abasteço a minha casa, aí depois os meus pais e meus irmãos, depois da família da fé e depois a todos os homens. Mas não é isso também. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai colocar diante de você as pessoas que precisam. E aí cabe a você fazer diante dele ou não. E se mesmo assim não houver amor em você, não vai adiantar de nada. Então pode ser que algum mês você auxilia os seus pais, outro mês você auxilia os seus irmãos, depois você auxilia os da família da fé. Poxa, todo mundo tá bem. Auxilia a qualquer um que apareça no seu caminho, que é o seu próximo. E continuando nesse mesmo tema, em 2 Coríntios 8, 13 a 15, o apóstolo Paulo vai dizer: porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Lembrando que não se trata de nenhum tipo de ideologia de esquerda ou de direita, isso aqui que está sendo tratado. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. E também o que já havia sido dito é que estamos ignorando o significado mais simples da palavra iniquidade, que é oposto à equidade, essa igualdade que o apóstolo Paulo está falando. Por serem opostos a isso, olha só como a artimanha do diabo realmente é muito eficaz, porque os que são de esquerda vão olhar para isso aqui, agora falando a verdade sem hipocrisia, porque muitos estão dispostos a apontar o dedo, você tem que fazer, mas essas pessoas mesmo não estão dispostas a fazerem, a moverem alguma coisa, né? E ainda querem se colocar em posição de, se puderem me ajudar, e já os da direita vão olhar assim: não, isso se assemelha a coisa da esquerda, não quero. E aí, tanto um lado quanto o outro não fazem. E aí Jesus vem dizer, em Mateus 7, 23, 23, 28, 24, 12 e também em Lucas 13, 17, dizendo assim: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Vocês foram opostos ao que eu disse, né? Porque tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, e assim por diante. Então o que está sendo dito aqui é para que haja igualdade. Não quer dizer que esse significado seja exato. Tipo assim, eu vou ter que vender essa minha casa que eu moro aqui hoje para ter uma casa igual a que o outro tem. E todos têm que viver igual. Não quer dizer isso também. Tudo tem que ser feito com sobriedade. Como o apóstolo Paulo também havia dito, cada um contribua segundo as suas posses, as suas propriedades. Ou seja, com responsabilidade. Você não vai deixar faltar para a sua própria família. Porque até os incrédulos não permitem, não deixam isso acontecer. E se você faz isso, você está negando a sua fé. E aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo está citando um texto de Êxodo 16, 18, em que quando o maná caía de forma desigual, né? Mas as pessoas recolhiam, aí algumas pessoas recolhiam mais e outras menos. Mas existia uma espécie de medida em que as pessoas mediam tudo que estava sendo colhido e redistribuía esse maná, de forma que aquele que colheu demais não tinha muito, e nem aquele que colheu pouco também tinha falta. Todos tinham essa igualdade desse maná. E o apóstolo Paulo está citando isso, de que nós devemos agir assim também. Em 2 Coríntios 9, 7 a 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Sendo que, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, quem propõe em nosso coração é o Espírito Santo. Porque quando nos tornamos filhos de Deus, ele envia o Espírito de seu Filho para o nosso coração. Então, ele também deve ser o árbitro em nosso coração. Quem está propondo aqui não é o nosso próprio coração, mas o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus permite que isso realmente aconteça, que alguns recebam mais e outros menos, como na parábola dos talentos. E talento se trata de uma unidade de peso de prata. Então aquele que tem um talento já tem uma pequena fortuna, um montante de prata ali, porque um denário significava como se fosse um dia de trabalho, né? Agora você imagina um montante que junta um talento. E aí Jesus está falando: uma pessoa recebeu 5 talentos, ou seja, 5 fortunas, outro recebeu 3, outro recebeu 1. Talento nunca se tratou de habilidade humana. O diabo foi mudando o significado disso ao longo do tempo, para que a gente realmente deixe de praticar as primeiras obras. E também Jesus disse que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque se Deus permitiu que você tenha ampla suficiência, tendo abundância naquilo que você recebeu, você está tendo a oportunidade de ajuntar tesouros nos céus. Então, realmente, mais bem-aventurado é você do que aquele que, naquele momento, não está tendo aquela oportunidade que você está tendo. E olha o que Jesus fala em Mateus 6. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se nós somos cidadãos dos céus, nosso coração está lá, não aqui. Por que eu vou ajuntar querer ser rico aqui e deixando de praticar a piedade que Jesus ensinou? Isso só está evidenciando que meu coração está aqui nessa terra e não no celestial. E Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amará outro, ou há de se devotar a um e desprezará a outro. E lembra que quando Jesus disse: eu tive fome e você não me deu de comer, tive sede e você não me deu de beber, e assim por diante, essas pessoas se devotaram a essas riquezas e desprezaram a Deus, a Jesus.
Não podeis servir a Deus e as riquezas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Sendo que quando nós chegamos nesse mundo aqui, quando crianças, mesmo sem falar ainda, essa questão de repartir já está inata em nós. Estava, né, em nós. Já vimos experiências de crianças que, quando chegaram os pratos delas, né, um tinha 2 e outro não tinha nada. E sem pensar, repartia. Sem pensar, sem se preocupar, se eu estiver repartindo, vai faltar para mim. Se eu repartir agora, vai faltar amanhã. Jesus está falando, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque isso nos foi ensinado. Nós viemos de certa forma, mas nos foi inculcado outras coisas que não são divinas, mas fazem parte dessa aprovação que Deus permite que nós passemos. Em Romanos 1, 17 e 18, Paulo vai dizer assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, realmente, essa justiça divina de que nós devemos procurar fazer, isso se revela no Evangelho. E além do livro de Atos, também isso está nos Evangelhos, mas a gente acha bonito, mas não quer fazer. Eu já vi até argumento dizendo assim, eles achavam que Jesus ia voltar logo em seguida, então estavam vendendo suas coisas, suas posses, e aí agiram de forma imprudente, porque depois eles ficaram pobres, precisando de ajuda de outros. Mas olha só, os apóstolos que estão acima dos profetas, segundo Paulo, que além de entender o que os profetas falaram, receberam essa revelação divina sobre esse Evangelho, lançaram os fundamentos do cristianismo, fizeram sinais como o de Jesus e ainda maiores, curando, expulsando demônios e até ressuscitando pessoas, cheias do Espírito Santo de Deus. E aí estão falando que essas pessoas e essas comunidades foram imprudentes diante de Deus? Ou será que elas realmente fizeram a vontade do Pai? E agora, por ser tão difícil de fazer o mesmo, nós estamos falando, não, eles que foram imprudentes. E aqui em Romanos 1 também, algumas pessoas chegam a pegar esse texto para falar contra, né, a homoafetividade. Porém, existe algo muito mais grave que está contido aqui. Olha o que ele diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a verdade divina, isso aí está sendo detido pelos homens, né? As pessoas estão retendo isso pela prática da injustiça. Estão retendo a verdade para fazer essa injustiça. E ainda acham que isso é justo diante de Deus, como se fosse um ato de prudência. Mas não é. Então, reter a verdade, como ela foi dita, é muito mais grave de qualquer outra coisa. Em 1 Timóteo 6, 3 a 7, diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, como foi dita, né? E com o ensino segundo a piedade, é enfatuado e nada entende. Mas tem mania por questões. E eu também já vi pessoas dizendo assim, como é que eu vou saber se aquela pessoa não tá se aproveitando de mim? Porque eu tô ajudando e essa pessoa tá se aproveitando de mim. Com uma certa suspeita ali sobre essa pessoa, né? Mas essa pessoa vai se ver com Deus. Se Deus, o Espírito Santo de Deus, não te deu essa revelação, esse discernimento, não cabe a você esse julgamento. Você faz porque a Deus você está fazendo, não por conta daquela pessoa. E olha que o apóstolo Paulo também fala, essas pessoas que assim agem, estão privadas da verdade. E tem essas questões ainda, manias por essas questões, né? Não tem como eu saber, não tem como eu ter certeza. Querem padronizar, tipo assim, criar regras para ver se realmente a pessoa é merecedora de receber, se ela não está aproveitando de você. Só que isso não cabe a nós. E ele ainda fala, uma coisa que muitos já sabem, né? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E as pessoas querem manter as suas condições, né? Como se pudessem levar alguma coisa daqui, mas não tem como. E quando ele fala que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, é porque ele está dizendo que Deus ama quem dá com alegria. Esse contentamento significa alegria também. Dar com alegria. E o contentamento também é você se contentar com aquilo que Deus já deu para você. Você não tem que se endividar achando que não, eu mereço mais, eu preciso de mais, então se contente com aquilo que você já tem recebido de Deus. E aí Jesus diz a essa igreja de Éfeso, tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Lembra daquilo que a gente já falou sobre esse jugo desigual, de a gente estar se associando com a falsa igreja, essa grande meretriz, de pessoas que assim mesmo se declaram profetas e não são, e de pessoas que não estão nem aí da forma que estão vivendo no pecado, com promiscuidade, com vícios, e acham que ainda estão salvos. Jesus está falando, pelo menos isso está a seu favor, você também odeia essas obras, que eu também odeio. E olha só, Jesus está advertindo por 3 vezes essa união, essa falsa igreja. Assim também como por 3 vezes também está advertindo sobre essas obras de forma negativa. Eu conheço as suas obras. E pode ainda haver no nosso meio uma espécie de idolatria. Idolatria ao pastor, por exemplo, né? E eu sei que acontece em outras igrejas em que as pessoas parecem muito santas, muito usadas por Deus no culto, né? Mas vivem uma promiscuidade, mesmo que as sombras, mas vivem. E às vezes isso vem à tona. E o que com certeza acontece em nossos dias é pessoas que acumulam para si riquezas, retendo mais do que é justo, como está escrito em Provérbios 11, 24 e 21, 26. E quem faz isso, lhe será por pura perda. E a gente vê essa perda lá na parábola dos talentos. Aquele que realmente guardou, não quis entregar para os banqueiros. E os banqueiros, nessa parábola, significa os pobres e necessitados. Por quê? Porque aquele que dá ao pobre, a Deus empresta, e este lhe paga o benefício. Em Salmos vai falar que esse benefício lhe será pago em glória. Então realmente se assemelha a um banqueiro, que você deixa seu dinheiro ali e depois você vai pegar aquele dinheiro com juros. E olha só essa advertência que Paulo faz em 2 Tessalonicenses 3,6, para não andarmos com irmãos que andam desordenadamente. Sendo que isso não quer dizer exatamente que ele só vive no pecado, mas ele vive ignorando as palavras de Jesus como foram ditas. Eles seguem uma tradição que não foi a que eles receberam segundo os apóstolos, mas divergem dessas coisas. E nós não podemos mais aceitar ou tolerar essas coisas. Mesmo sendo difícil, mesmo parecendo ser radical, e até mesmo tendo que fazer essa decisão difícil de se afastar daqueles que você chama de irmão hoje. Mas é a sua escolha. Você quer a verdade ou outra coisa? Você quer seguir a Deus de forma incondicional ou condicionalmente aos homens?
E a última igreja, que é a mais complexa aqui, é a de Laodiceia. Novamente, Jesus dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E apesar de ele estar falando que estou a ponto de vomitar-te, na verdade isso vai acontecer. Está próximo. Isso vai acontecer. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, segue nu. E vamos ver do que se trata isso. Por que esse morno, né? Tem pessoas que acham que isso se trata de pessoas que vão à igreja e depois saem. Aí depois voltam e depois retornam. Mas não é isso. É muito mais grave do que isso. Pode se tratar de pessoas que estão lá dentro da igreja. Em João 3:5, Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Isso quer dizer que é possível sim a pessoa nascer da água sem ter nascido do Espírito. A pessoa passa pelo processo de batismo, mas não morre para o pecado. Não nasce novamente, não nasce um novo Espírito. E acha que está salvo. Só fez a metade do caminho, metade do processo. Por isso que se torna morno. Tá meio quente, meio frio. E isso é muito mais grave, porque se realmente fosse só frio ou só quente, pelo menos teria um caminho mais claro ao se olhar e tomar uma decisão. Mas por estar dividido ali, achando que está salvo sem ter feito aquilo que Deus manda, não consegue enxergar esse erro. E aí olham certos versículos, como esse de Romanos 10:9-10, que diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo? Acho que já está salvo. Eu já confessei isso diante dos homens, já participei do batismo, então já fiz a minha parte. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porém, é possível sim crer, dizer que crê, mas não pratica. Assim como é possível, como aconteceu na época de Jesus, e ele cita Isaías, em que com seus lábios vocês me louvam, mas o seu coração está distante. E isso só revela que o coração daquelas pessoas só está cheia de falsidade. E é isso que está sendo revelado. Aí vê também esse texto de Atos 22:16, em que, falando até mesmo para Paulo, né? Recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Então, tipo assim, eu tenho como ser batizado e já ser salvo, né? Já passei por todo o processo. Mas é preciso deixar isso muito bem claro, a gente vai tratar disso aqui. Porque morrer para o pecado já é em si o cumprimento da lei. E a lei se finda aí, porque se eu morrer para o pecado, não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Porque eu realmente não quero mais pecar. Eu não tenho prazer, tipo assim, em pecar, e depois eu vou lá, eu sei que existe um processo, né? Existe um ritual em que eu levo o animal lá, e ele é que morre em meu lugar, e tá tudo certo. Mas se eu realmente morro para o pecado, eu já não vivo pecando, eu vivo em uma novidade de vida. Então, a lei acaba ali, entre aspas, né? Acaba. Eu já cumpri a lei, eu morri para o pecado. E é somente fazendo isso que nós nascemos um novo espírito. E é esse espírito que nasce novo que herda o reino dos céus. Em Colossenses 2:12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 6:4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E por que eu estou citando isso aqui? Porque tem pessoas que acham que passou pelo batismo e já morreu para o pecado ali. Só que diante de Deus, isso não aconteceu. Ela cumpriu certos preceitos transmitidos por homens, mas não por Deus. Em 1 Pedro 3:21 vai especificar algo interessante aqui, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E o que isso tudo quer dizer? Quando a gente é batizado, de verdade, né, e morre para o pecado, não quer dizer que essa nossa carne aqui vai ser removida essa imundícia dessa carne. Essa carne aqui permanece. Nós devemos morrer para o pecado dia após dia. É isso que Jesus vai dizer. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui que, pelo batismo, essa carne aqui não é desfeita. Mas o que é importante é que tenhamos uma boa consciência para com Deus. Quando nós morremos para o pecado, Deus envia para o nosso coração o Espírito do seu Filho. E aí, esse Espírito Santo é que nos traz a consciência de Cristo, a mente de Cristo. E aí que conseguimos ter essa boa consciência para com Deus. Em Romanos 8:6, porque o penhor da carne é para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Carne e sangue realmente não podem herdar o reino do céu, somente o Espírito que nasce de novo. Essa é a importância de nós morrermos para o pecado. E morrer para o pecado, nascer o novo Espírito, é muito mais importante do batismo em si mesmo. Colossenses 1:21-23. E a vós outros também que outrora éreis, estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, ou só existem obras que são malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E eu destaquei em vermelho mediante a sua morte, porque podem achar que é somente a morte de Jesus. Mas, em 1 João 2,6, o apóstolo João diz que nós devemos andar como ele andou, como Jesus andou. E se ele morreu para o pecado, nós também devemos morrer para o pecado. Não quer dizer que, por ele ter morrido, ele morreu em meu lugar, como se fosse o Barrabás. Não, se você acha que você é representado por Barrabás, então você pode se assemelhar a esse morno que fez somente a metade do processo. Mas Jesus diz: você quer me seguir? Então pegue a sua cruz e venha. Eu vou te mostrar o caminho, vou te mostrar como é que é morrer para o pecado. Como aquele malfeitor na cruz, em que ele admite: não, as nossas obras nos levaram a essa condenação, e a nossa condenação é justa, nós merecemos morrer, tá certo? E a gente pode ver que em Hebreus 10:26, a pessoa pode sim atingir esse ponto em que ela morreu para o pecado, mas voluntariamente volta para o pecado. E isso pode acontecer, é como aqueles que retrocedem, e a gente vai ver aqui também. Em Gálatas 2:17-20. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não.
O que ele quer dizer com essa frase? Se Jesus morreu pelos nossos pecados e nós ainda vivemos pecando, quer dizer que Jesus é ministro de pecado? Ele morreu para que você possa viver tranquilamente pecando? É claro que não. Mas que você pudesse ter agora a consciência de Cristo e conseguir viver sem pecar, porque você morreu também para o pecado. Porque se torna edificar aquilo que destruir a mim mesmo, me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. E o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 3 e também no capítulo 7, que a lei, ela traz para nós o pleno conhecimento do pecado. Já Cristo traz o pleno conhecimento de Deus. São coisas diferentes. Nós realmente devemos cumprir a lei, porque Jesus também disse isso, né? Eu vim aqui não para revogar a lei, mas para cumprir. Porque a lei vai dizer assim, se você fizer tais coisas, você vai receber a maldição da lei. Se você fizer aquelas outras coisas bem abomináveis, você merece morrer. No entanto, se alguém transgride uma lei, transgride toda a lei. E aí, em toda a lei também vai dizer sobre a morte. Então devemos morrer. E aí Jesus diz, eu vim cumprir a lei. E o cumprimento da lei é a morte. Aí Jesus morre. Mas ele não nos isenta disso. Ao contrário. O preço que era impossível de a gente pagar por nós mesmos, ele pagou, porque ele era o verdadeiro santo, e ainda é, mas nós é que não somos. E aí nós precisamos passar também por esse processo, morrer para o pecado, e aí é que ele nos justifica. Em Romanos 6, 7 e 10, portanto, quem morreu está justificado do pecado, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Lembrando que Jesus está nos guiando, nos conduzindo a Deus, e necessitamos passar por esse processo. 1 Pedro 4,1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Porém, Jesus não tinha pecado em si mesmo. Então, quando ele fala essa frase, ele não está citando Jesus. Aquele que sofre na carne, deixa o pecado. E Jesus vai dizer, mais à frente a gente vai ver, ele repreende e disciplina quantos ama. Então, quando a gente sofre nessa carne que hoje nós vivemos, é por esse processo que nós deixamos o pecado. Em Lucas 9, 23 e 24, Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E começa nesse processo de negar a si mesmo, porque isso é morrer para o pecado também. Eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu quero tanto fazer a vontade do Pai que eu não vou mais existir, né? Esse meu eu vai deixar, vai diminuir enquanto ele aumenta. E foi isso que João Batista também disse, né? Importa que eu diminua e ele aumente. Em 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse sacrifício espiritual que devemos fazer, morrer para o pecado dia após dia, negando a nós mesmos. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Em Hebreus 13, 11 a 13, vai falar que nós devemos seguir esse mesmo caminho de Jesus, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, fora do templo, né? Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Nós também devemos seguir esse caminho. Levando o seu vitupério, que é a sua vergonha, né? A mesma coisa que ele sofreu, também nós devemos sofrer e levar isso. Então, é por não terem morrido para o pecado, achando que a confissão e o batismo foi o suficiente, é que se tornaram esses monos de Apocalipse 3. É essa denúncia que Jesus está falando a essa igreja de Laodiceia e que serve, logicamente, para todos nós. Mas agora especificando o que Jesus fala nessa frase, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Com essa frase, estou rico, é como se dissessem assim, eu ganhei um reino, o reino dos céus, sem fazer esforço algum. Só precisei de me batizar, de professar diante dos homens, porque Jesus pagou todo o preço e morreu no meu lugar. Eu não preciso fazer nada. Eu ganhei tudo de graça. Só que, em 1 Pedro 4, 18 e 19, não diz assim, é com dificuldade que o justo é salvo. E aí eu te pergunto, será que isso deixou de acontecer? Não é mais com dificuldade que o justo é salvo? Ele não precisa sofrer na carne, não precisa passar pela disciplina e repreensão do Senhor para que deixe o pecado? Isso tudo deixou de acontecer? Porque eu sei que não é mais pregado dessa forma. Eu demorei demais para conseguir entender isso. E outra frase que também diz, estou abastado. E uns chegam até a dizer assim, eu sou filho do dono do ouro e da prata. Realmente assim, eu sou abastado, não preciso me esforçar tanto, né? E ainda dizem assim, nada me faltará. Tipo assim, citando, se referenciando às coisas deste mundo. Nada vai me faltar daquilo que eu preciso deste mundo. Ao invés de buscarem e ansiarem pelas bênçãos espirituais, por alimento sólido espiritual, estão dizendo que nada vai me faltar deste mundo, e não espiritualmente. E também dizem assim, tudo que eu pedir deste mundo, mesmo que envolva as coisas deste mundo, vai acontecer, vai me ser concedida. Porque eu sou filho desse rei, né? E seria bom ler em 1 Coríntios 4, 6 a 7, e também em 1 Timóteo 6, 9 a 10 e também versículo 17. O que se trata disso? De que ninguém deve se ensoberbecer em detrimento de outro, e também colocar sua confiança nas riquezas deste mundo. Não devemos fazer isso. Mas leiam esses textos com calma e meditem sobre isso. Outra frase que dizem, não preciso de coisa alguma, porque, além de Jesus ter levado consigo todas as minhas dores, doenças e pecados, nada preciso pagar, nada preciso sofrer, nada preciso me desfazer. Afinal, o problema com riqueza era somente do jovem rico, não comigo. Eu não tenho esse problema, o problema era com ele. E eu também não preciso praticar a piedade, caridade, nem socorro. Afinal, não sou salvo por obras, então tá tudo certo.
Só que a gente vai ver que a pessoa realmente não é salva por obras somente, mas também não é salva por fé somente, é por fé e por obras. Em 1 Timóteo 6, 18 e 19, pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. É isso que devemos estar fazendo. E especificando o que Jesus também falou sobre ser infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Infeliz, porque não tem a alegria da verdadeira salvação e também não está a ponto de dar a sua própria vida, mesmo que fisicamente, pelo evangelho. Por isso que se tornaram infelizes diante de Deus. Porém, fazem de tudo pela bênção. Não, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, fazer uma campanha, fazer aquilo outro, eu vou fazer. Tudo pela bênção, mas não querem conhecer o autor de todas as coisas. Miserável, porque ainda está condenado com este mundo, não passou das trevas para a luz completamente, porque não morreu para o pecado, para então nascer de novo. Por isso ainda é miserável. Acham que podem vencer o pecado ainda praticando o pecado. Isso não é possível. E como eu já havia falado no vídeo sobre a correção divina, eu passei por isso também. Eu, tentando resistir com minhas próprias forças o pecado, falhava miseravelmente ano após ano, até que chegou um momento em que, lendo com mais calma, com a instrução do Espírito Santo, Salmos, eu pude ver a oração do rei Davi e me submeter. Senhor, eu já tentei com as minhas forças, eu preciso que o Senhor me corrija, mesmo imaginando dentro de mim que qualquer coisa poderia acontecer, perder o emprego, perder a saúde, perder a esposa, familiares, amigos, eu pensei de tudo, mas eu me submeti. E ao invés de provar que Deus é bom, como a maioria quer provar, ao receber bênçãos deste mundo, eu pude provar a Deus em que, sabendo que era merecedor de receber uma punição maior, recebi uma punição muito mais branda. E ainda com um bônus, né? Em que eu recebi sim uma bênção. Só que foi uma bênção espiritual, um alimento sólido. E foi aí que eu pude provar de verdade que Deus é bom. Mas continuando aqui, ele diz também que a pessoa é pobre. Dizem provar que Deus é bom pelas bênçãos, como eu acabei de falar, né? Achando que a prosperidade deste mundo é uma chancela da aprovação divina. Só que não é. E acabam colocando o coração nessas riquezas terrenas e confiam na estabilidade que essas riquezas trazem. Mas diante de Deus, são pobres. Cego, porque não veem a verdade, já que não foram capazes de morrer para o pecado e então receberem de fato o Espírito de Cristo, e o Espírito Santo é a própria verdade, eles acabam, na verdade, se especializando no conhecimento do bem que está contido no fruto do conhecimento do bem e do mal, que provém de Satanás. E não tendo o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, acabam sendo cegos. E nu, porque não praticam a justiça de Deus, os atos de justiça dos santos, descrito em Apocalipse 19:8, que é, na verdade, o linho finíssimo que eles vestem. Acham que buscar a justiça divina é julgar a outros. Eu já vi alguns versículos para nós julgarmos todas as coisas, mas nós vamos ver do que se trata isso. E além de acharem que podem julgar a outros, acabam retendo o que seria justo de repartir, e não fazem. E diante de Deus, na verdade, estão nus. Então vamos ver um pouco mais sobre essas obras. Em Tiago 2 vai falar isso. Eu separei os versículos aqui. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Em outras palavras, é pelas obras que nós fazemos que a nossa fé é confirmada. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Tipo, as pessoas estão argumentando, não, eu não sou salvo por obras. Beleza, por obras somente não. Assim como por fé somente, também não. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso quer dizer que, se você não tem um espírito que é vivificado por Deus, um espírito novo, você não tem, você ainda está morto. E olha só que coisa grave que pode acontecer. E o apóstolo Paulo diz em Tito 1,16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Tem como sim, pelas nossas obras, nós negarmos a Deus. É aquilo que Jesus fala, né? Eu tive fome, você não me deu de comer. Nós estamos negando isso a ele. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E olha só essa advertência, não se engane. Não é porque não praticam abominações ou coisas escandalosas que quer dizer que praticam a justiça divina, ou qualquer outra boa obra que possam achar, segundo o conceito humano. Os que muitos irão ouvir de Jesus é justamente a ausência, a omissão, a negligência da justiça divina, em que ele diz, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, e assim por diante, em Mateus 25, de 31 a 46. Sendo que isso é o deleitar-se com a injustiça que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2:12. Essa operação do erro que vem sobre o mundo inteiro virá sobre essas pessoas que se deleitaram com a injustiça. O que isso quer dizer? Deixaram de repartir mais daquilo que era justo, né? E acumularam riquezas para si, e se aproveitaram dessas riquezas, tiveram prazer nessas coisas, se deleitaram com a injustiça. E olha o que Jesus diz nessa continuação do texto. Aconselho-te que de mim compres. E olha que coisa estranha. Tem como a gente comprar alguma coisa de Deus? Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. E essa resposta de como nós podemos comprar alguma coisa de Deus está em Provérbios. Em Provérbios 8, eu separei alguns versículos aqui, em que a própria sabedoria é o que está falando. Aceitai o meu ensino, é a sabedoria que está dizendo, e não a prata e o conhecimento antes do ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela, a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, riquezas e honra estão comigo, as divinas, as verdadeiras, não as dos homens. Bens duráveis e justiça, ou seja, coisas que são
eternas. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens, olha só, para dotar de bens os que me amam, e lhes encher os tesouros. Se nós seguirmos a sabedoria divina e a sua justiça, é isso que acontece. Ela nos enche de bens e de tesouros, mas são bens e tesouros duráveis, eternos, não dessa terra. Mas como ele está falando aceitar o meu ensino, o que a sabedoria clama? Lá em Provérbios 1, 20 e também no 23. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta sua voz. Atentai para a minha repreensão. E Jesus está dizendo, eu repreendo e disciplino a quantos amo. E aí eu te pergunto, você está se sentindo amado por Deus dessa forma? Ou de outra forma que não é essa? E se nós atentarmos a essa repreensão, o que acontece? A sabedoria dizendo, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. E aí tendo ouvido tudo isso e sabendo que o rei Davi orou dessa forma, Senhor, julga-me segundo a minha retidão. Em outro momento, Senhor, julga-me e prova-me no fogo e vê se há em mim algum caminho mau. Depois ainda diz, Senhor, julga-me segundo a tua justiça. Será que agora, vendo essas coisas, você também tem coragem de orar como Davi fez? Porque assim como Deus se apresentou a Moisés, não tendo vergonha de dizer, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Jesus também não teve vergonha de ser conhecido como Jesus, filho de Davi. O que Davi fez de tão especial para ser conhecido assim? Essas orações em que ele tratou a Deus como o verdadeiro pai que ele é, buscando essa repreensão, essa correção antecipadamente, não de forma coerciva quando o tempo necessário chegou, mas antecipando isso, dizendo até mesmo, Senhor, desça dos céus os teus decretos a meu respeito. Isso quer dizer que já havia sentenças contra ele, mas ele buscou, Senhor, desça agora essas sentenças sobre mim. E aí ele provou que Deus é bom. E ele descobriu em Salmo 118 que esta é a porta que os justos passam. E Jesus diz, eu sou essa porta. Se alguém entrar por mim, achará descanso. Eu repreendo e disciplino quantos amo. E o rei Davi chegou a um nível de intimidade com Deus tão grande em que, no final da vida dele, quando ele errou, pecou de novo, Deus envia um profeta para ele e diz assim, escolhe o seu castigo. Isso também serve de ensino pra gente, porque de todos os castigos, só havia um que ele caía na mão do Senhor. E aí eu sei que tem pessoas que dizem assim, terrível é cair na mão do Senhor. Porém, aqueles que realmente são filhos do Senhor, é o contrário que acontece. É bem-aventurado aquele que cai na mão do Senhor, porque o Davi falou assim, não, eu prefiro cair na mão do Senhor a cair na mão dos inimigos, porque eu sei que o Senhor é misericordioso e se arrepende do mal. E dito e feito, ele escolheu esse caminho, essa correção, e o Senhor não chegou até o final dessa sentença. Antes do final, Deus falou pro anjo, chega, já tá bom, já é o suficiente. E é assim que nós podemos experimentar que Deus é bom. E isso também é o que a gente pode ver em Hebreus 12, 4 a 6. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Percebe essa importância de nós realmente morrermos para o pecado? E estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E ele está citando Provérbios 3, 11 a 12. É assim que Deus age com seus filhos. Você se sente amado por Deus? E isso, lembrando que é voluntariamente. Se você faz isso voluntariamente, você pede por isso, você anseia por isso e prova que ele é bom. Em 1 Pedro 1,7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, e é para isso que servem essas correções, para provar também a nossa fé, confirmar, ela é muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. E essa fé provada redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E lembra desse princípio que está em Naum 1,3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Lembra que Jesus falou? No mundo passais por aflições. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Mas lembrem-se disso. Deus nunca inocenta o culpado. Aí você pode dizer, mas Jesus pagou os meus pecados. Mas Jesus também diz para você, você quer me seguir? Então pega a sua cruz que eu vou te mostrar o caminho. E agora uma advertência aos pastores. O que em Provérbios 27, 23 a 27 diz que sim, pode se assemelhar com os nossos dias de hoje e fazendo analogia com pastores que existem hoje. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes. Lembra que o Senhor estenderá sobre essas pessoas o seu próprio tabernáculo? Os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância para o teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Isso quer dizer que não vai te faltar nada. Em Provérbios 3, 9 a 10 diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí pegam esse texto para falar sobre dízimo. Tem sim uma ligação com dízimo, mas honrar o Senhor com as suas primícias. Se o que eu faço para o meu próximo, a Deus eu estou fazendo, honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, fazendo isso ao teu próximo. E olha o que Jesus fala para aqueles 70, né? Em Mateus 9 a 10. Em outros evangelhos vai falar que Jesus enviou somente os 12 apóstolos. Mas em Mateus vai falar que Jesus enviou 70 junto com os apóstolos. E olha o que Jesus disse para esses 70. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento.
E esses líderes querem que as pessoas repartam consigo, né? E se utilizando de dízimos para manterem um sistema, uma estrutura. E Jesus está falando, não vou prover vocês de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de nada extra. Porém, Jesus está enviando essas pessoas com autoridade para curar, para ressuscitar, para purificar leprosos e também expulsar demônios. Ele diz assim, de graça vocês receberam, de graça dai. Aí vão interpretar que é somente sobre essa autoridade, né? Sobre ressuscitar, sobre curar, sobre purificar, sobre expelir demônios. É isso que deve ser feito de graça, o restante não. Mas quando Jesus diz, porque digno é o trabalhador do seu alimento, o apóstolo Paulo também vai dizer, se alguém semeia coisas espirituais, é lícito recolher as materiais. Então, quando essas pessoas estão chegando à casa dessas outras e fazendo esses sinais, essas pessoas os acolhiam, recebiam, repartiam com eles também alimento, entre outras coisas. Então ali eles estavam recebendo esse alimento que Jesus está falando. Em Lucas 22:35, passou um tempo em que Jesus enviou esses 70 e depois retornaram, felizes, né? Mas ainda passou um tempo e Jesus voltou a essa questão. Jesus perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E aí eles não conseguiram dizer nada. Realmente Jesus enviou eles sem nada daquilo, porém, no caminho, nada lhes faltou. E isso os constrangeu dessa forma, né? E hoje em dia as pessoas estão preocupadas, não, se nós não falarmos de dízimos, as pessoas não vão contribuir. Mas aí você está ensinando as pessoas a voltarem a temer ou serem aperfeiçoadas no amor de Deus? A seguir regras ou serem guiadas pelo Espírito Santo de Deus? Você que está sendo um intermediário nisso? Ou você está falando, ouçam o que o Espírito Santo tem a dizer para vocês individualmente? Em Tiago 5:1-6. Parece que é só para ricos, né? Só para pessoas muito ricas, né? Mas vamos ver isso aqui. Atentai agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Olha a gravidade do que ele está falando. Isso não se trata de ricos incrédulos. São pessoas que estão se deleitando com a injustiça e acumulando para si mesmos as riquezas deste mundo, sem olhar para o próximo como deveria ser. Tesouro acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. E olha só, será que alguém já viu, pelo menos eu não vi, né? Algum pobre necessitado chegando em uma igreja e fazendo uma resistência, tipo assim, nós não vamos sair daqui se vocês não ajudarem a gente? Essas pessoas estão fazendo algum tipo de resistência? Mas será que nós estamos vendo essas pessoas no nosso dia a dia e estamos ignorando essas pessoas? Essas pessoas não estão fazendo resistência, não estão te obrigando ou te apontando o dedo para falando, você tem que fazer para mim. E assim, indiretamente, nós também estamos matando esses justos. Pessoas que são como o Lázaro, na parábola que Jesus falou. E agora, por último, deixei para falar um pouco sobre esses significados dos nomes, mais por curiosidade. Por exemplo, Esmirna significa resina aromática. Aí eu lembrei de Efésios 5:2 e Filipenses 4:18, que fala sobre essas pessoas que vivem o Evangelho de Deus, que diz assim, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave, um aroma agradável a Deus. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Lembra daquele texto de 1 Pedro, que nós podemos fazer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Tem a ver com isso aqui também, de suprir a líderes também, que realmente repartem o alimento espiritual. E agora a igreja de Pérgamo, que pode significar torre, castelo ou fortaleza. Eu lembrei de 1 João 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E por que eu associei uma coisa com outra? Porque na igreja de Pérgamo, Jesus fala, eu conheço esse lugar em que existe esse trono de Satanás. Satanás habita nesse lugar. E olha só, como significa torre, castelo, fortaleza, significa esse trono de Satanás, não é de Deus, não é de Jesus. Então ali, desde aquele momento ali, realmente o mundo jaz no maligno. Como Jesus já havia dito, o príncipe deste mundo vem. Não quer dizer que ele foi expulso das regiões celestes. Isso ainda vai ocorrer. Agora a igreja de Tiatira, que significa sacrifício contínuo. Aí eu lembrei de 1 Timóteo 2:1-4. Sendo que Jesus também já havia dito a essa igreja de Tiatira que as obras deles eram mais numerosas que as primeiras. Por isso esse sacrifício contínuo, né? Perpétuo. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que a gente deve fazer continuamente. Essa prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. E isso também não só entre os irmãos da fé, mas a todos os homens. A igreja de Filadélfia, que significa esse amor fraternal. E aí Jesus diz a essa igreja, conserva o que tens. Esse amor fraternal, né? Em 2 Coríntios 5:13-15. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso que a gente também vê nos apóstolos, né? Dizendo assim, suportai uns aos outros, servir uns aos outros. Esse é o amor fraternal, em que nós passamos a viver por aqueles que Jesus também morreu, para os outros também. Mas tendo essa consciência de que não é porque o outro quer um carro que eu vou dar um carro para ele, e assim eu vou
estar servindo ele? É servindo ao anseio do espírito dessas pessoas, que é se unirem a Deus também, que é também serem salvos. Então eu vou auxiliar viver para essas pessoas, em que eu vou auxiliar nesse caminho também. Mas eu também lembrei de 1 Tessalonicenses 5, 21 a 24. E lembrando sobre essa questão sobre julgar, né? Porque existem certos versículos que dá a entender que nós devemos realmente julgar as outras pessoas, julgar outras coisas, outras causas. E diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Sendo que julgar não é a outros, não é também verbalizar certas coisas, mas é internamente um pensamento. Porque aquele que realmente tem capacidade de julgar todas as coisas, ele olhou para aquela mulher adúltera e disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. E nós estamos fazendo isso hoje em dia? Ou nós estamos tacando a pedra, mesmo sabendo que nós também somos pecadores? E quem de nós está santo o suficiente para olhar para o seu próximo, e ao invés de julgar, dizer: os seus pecados estão perdoados? Nós não fomos feitos, de fato, reino de sacerdotes, porque eu não li em nenhum lugar que nós fomos feitos reino de juízes, mas fomos feitos reino de sacerdotes. Nós estamos exercendo isso, porque em 1 Coríntios 4, 5, o apóstolo Paulo também diz: nada julgueis antes do tempo, porque Deus colocou no coração das pessoas vários desígnios, e esses desígnios também serão revelados. E vamos ver quem cumpriu o que Deus estabeleceu. E eu sei que é estranho, mas Deus também fez vasos de desonra. E se eles cumpriram com esses desígnios, cabe a nós julgar essas pessoas? Em Hebreus 10, 35 a 39, tem relação com aquilo que Jesus fala: conserva o que tens. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Essa confiança é fé. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Nossa, a promessa não é alcançada assim, instantaneamente, mas é nessa perseverança, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele está citando Abacuque. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ou seja, isso realmente é possível acontecer. A pessoa está no caminho certo, mas retrocede. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Isso é o que Jesus diz, que é na perseverança que nós vamos alcançar a nossa alma, né? Agora a igreja de Sardes, que não possui um significado específico. Em Romanos 9, 27 e 11, 5, vai dizer assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E esse remanescente não tem um nome específico, porque somos feitos filhos por adoção, mediante a fé, a mesma fé que Abraão teve em Cristo Jesus. E isso não quer dizer que vamos defender placas, denominações, igrejas, líderes, qualquer coisa assim, mas a verdade. Igreja de Éfeso, que significa a cidade da deusa mãe, sendo que, apesar de não ter começado na igreja primitiva, em algum momento começaram a abandonar o primeiro amor e passaram a se prostituir com essa falsa igreja, com essa deusa mãe, né? Esquecendo da prática da justiça divina. Mas eu lembrei de Atos 6:1, que é só um exemplo pequeno. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Isso aqui é algo grave. As viúvas, aquelas que não têm nenhuma fonte, né, de renda, estavam sendo esquecidas. E ali começava, pela negligência ou omissão, a injustiça. Estavam esquecendo dessas viúvas. Isso é importante, não podemos esquecer delas. Mas esquecer não é ter na sua mente que ela exista, mas é suprir de alguma forma, ajudar de alguma forma. E continuando em Éfeso ainda, 2 Timóteo 4:10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e muitos também têm abandonado a fé, amando o presente século. 2 Pedro 2:15, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Aquilo que Jesus também estava falando a essa igreja, né? Que amou o prêmio da injustiça. Muitos têm feito isso, se deleitando com a injustiça. Tipo assim, se eu não repartir, vai sobrar mais para mim e eu uso com o que eu quiser. Estão se deleitando assim. E a igreja de Laodiceia, que pode significar justiça e direito do povo. Lembrando que a justiça do homem não é a justiça de Deus. E essa é a grande advertência para essa igreja aqui, né? Em Filipenses 3, 8 a 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. É a justiça divina que devemos buscar, né? Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Lembra daquela fé que sem obras é morta? Essa justiça distribuiu aos pobres, e a sua justiça permanece eternamente. Em Romanos 10:3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. São justiças opostas, ou eu busco a justiça divina, ou a dos homens. Romanos 3:5, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? E falo como homem. E isso é o que a gente vai ver agora no final dos tempos também. Muitos podem achar assim, poxa, a grande tribulação vai começar justo na minha vez, na minha geração, mas aí, seria injusto da parte de Deus aplicar a sua ira? Aqueles que fazem da justiça divina como se fosse uma lama? Como se fosse isso imprudência? Quem age assim? Tiago 1, 19 e 22. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
E quando Jesus está falando sobre as riquezas deste mundo, em Lucas 16:9, está falando que essas riquezas têm uma origem iníqua. E tem pessoas que estão acumulando essa maldade que ele está falando aqui, acumulando tesouros que têm origem iníqua. E a gente pode lembrar que em Lucas 20:25, Jesus está falando: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se aquilo que a gente faz para o nosso próximo a Deus nós estamos fazendo, dá então a Deus o que é de Deus. Traz a honra e a dignidade de volta a essa pessoa. Busque isso, né? E lembrando qual é o verdadeiro clamor da igreja. Eu sei que o verdadeiro clamor da igreja genuína é esta que a gente vai mostrar aqui. Mas aí vem a pergunta: você também tem clamado dessa forma? Isaías 4:1. 7 mulheres, aí eu lembro da carta, né, das 7 igrejas do Apocalipse. Naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, a nossa vergonha. Temos clamado dessa forma: Senhor, eu não estou buscando por bênçãos, eu não estou buscando por coisas glamourosas deste mundo. Eu tão somente quero ser chamado pelo teu nome. Eu vou trabalhar, eu vou me virar para comer do meu trabalho, para me vestir. Eu tão somente quero ser chamado pelo teu nome, porque a aliança que Deus está fazendo é com um povo que não é nação. E essa nação não está tendo um nome, né? E o clamor é este: tão somente quero ser chamado pelo teu nome. E lembrando aquilo que Jesus falou várias vezes isso em Mateus, em Marcos, em Lucas, e 8 vezes em Apocalipse, sendo 7 delas, uma para cada igreja e mais uma no final. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por que essa ênfase? Ouvidos para ouvir. Porque tem pessoas que ouvem a verdade, mas utilizam os seus ouvidos para filtrar. Não, isso aqui se adequa à minha verdade, isso aqui se adequa à minha vida, às nossas tradições, aos nossos costumes. O restante não. E talvez até utilizem daquele versículo que a gente leu aqui, para reter o que é bom. Julguem todas as coisas e retenham o que é bom. Mas não é isso. Se você está ouvindo as palavras da verdade, que não são minhas, eu estou repetindo as de Jesus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E lembrem também daquele sacerdócio que muitos não têm exercido mais. Estão prontos para julgar, mas não para perdoar pecados. Não se encontram dignos o suficiente para interceder por outros diante de Deus verdadeiramente. E uma coisa que eu estava quase esquecendo de compartilhar é que o Senhor é a nossa herança. Se nós somos feitos reino de sacerdotes, como os apóstolos falaram, então nós também receberemos as mesmas promessas que foram dadas a eles. Então em Ezequiel 44:28, ele também está repetindo o que está em Números 18:20, em que o Senhor está falando assim: os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes darei possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Então a possessão daqueles que foram feitos sacerdócio real e santo, como está escrito em 1 Pedro 2:5-9, em Apocalipse 1:6, 5:10, 26. Então a nossa possessão não está nessa terra, mas no céu. Então, por que acumular tesouros, tanto tesouros aqui, ou desejá-los tanto? Em Eclesiastes 5:13, grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Em João 6:27, Jesus dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. E agora também gostaria de compartilhar outra coisa que também tenho aprendido esses dias. Será que Jesus não é a sabedoria descrita ali no livro de Provérbios? Será que não tem essa relação? Será que não é a mesma coisa? Porque no livro de Provérbios também fala sobre o santo de Deus, né? Quem é que sabe o nome do santo de Deus? E em João 1:3, o apóstolo João está falando de Jesus sendo o verbo, em que ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a sabedoria, em Provérbios 8:22-31, diz que a sabedoria foi estabelecida desde a eternidade, e era o arquiteto de Deus. E assim como em Miqueias 5:2, quando está falando sobre o Messias, cuja origem é desde tempos antigos, desde os dias da eternidade, então será que os dois não têm essa mesma relação, não é a mesma coisa? Porque se a sabedoria estava no princípio e foi o arquiteto de Deus, criando todas as coisas, e o apóstolo João fala que sem ele nada do que foi feito se fez, para mim é exatamente a mesma coisa. Em Apocalipse 3:19, Jesus diz que repreende e disciplina a quantos ama. E qual é o clamor da sabedoria em Provérbios 1, versículos 20 e 23? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. E o apóstolo Paulo também fala que aqueles que são feitos filhos de Deus recebem o espírito de Cristo. E, consequentemente, a mente de Cristo, né? E assim como também Jesus prometeu, se nós amarmos da mesma forma que ele nos amou, cumprindo assim esse novo mandamento que ele nos deu, então ele já não nos chamaria de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sim. Então, ou seja, vai nos fazer saber quais são as palavras dele. E assim como Jesus já disse que ele edifica a sua igreja, em Mateus 16:18, em Zacarias 6:12-15 também fala que o renovo, ou seja, o Messias, ele é que edificará o templo do Senhor. Em Efésios, em Colossenses e em 1 Pedro, os apóstolos ali estão falando que nós somos edificação do Cristo. E o que a sabedoria fez? Em Provérbios 1:9, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. E quantas igrejas nós vemos em Apocalipse, logo ali no primeiro capítulo? Mas também já sabemos que são 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 anjos. Ou seja, será que realmente não é exatamente a mesma coisa? Por que eu estou trazendo isso também aqui? Porque se a sabedoria é Cristo, e quando Cristo começa a falar sobre a piedade, essa questão de dar, de compartilhar, a gente vê isso no livro de Provérbios. Aquele que dá ao pobre, a Deus empresta. Esse tipo de empréstimo
E Jesus está depois ensinando que são os banqueiros daquela parábola. Na parábola dos talentos, os banqueiros são esses pobres necessitados. Então, se nós ignorarmos o que está em Provérbios, nós também estamos ignorando as palavras de Jesus. Porque Deus é o mesmo ao longo da Bíblia. A revelação é progressiva. A gente não pode achar que aquela parte já se esqueceu, não se vive mais e não tem nada a se aproveitar. Mas as palavras de Deus são eternas e persistem. E nós é que devemos buscar entender e conectar essas coisas. E a sabedoria consiste nisso também. É conectar um ponto com outro conceito, princípio com outro princípio. Então eu imagino que aqueles que querem rejeitar esse tipo de pregação, que na verdade é do Messias, é de Jesus, um ensino segundo a piedade, talvez queiram descartar o livro de Provérbios por conta disso, né? Mas aquele que rejeita as palavras do Santo de Deus está rejeitando a própria prudência. E essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar antes de falar sobre o próximo vídeo. E eu gostaria de falar no próximo vídeo sobre o porquê do anticristo. Por que ele vai se apresentar se assemelhando a ser Cristo numa tentativa de substituir a Cristo? Por que ele vai fazer isso? Qual a importância e qual o significado disso espiritualmente falando? E logo depois disso já vou começar a tratar sobre algumas datas, como se fossem 2 calendários, né? Do que pode acontecer, mas, novamente, não é uma promessa de que essas coisas vão se cumprir naquelas datas. Mas, assim como a gente começa a aprender matemática usando números e não incógnitas, e depois que a gente começa a usar incógnitas porque são coisas mais complexas e podem ser aplicadas em várias outras coisas, a utilização dessas datas é para servir de entendimento do que pode acontecer, dos eventos de Apocalipse, naquela ordem que deve ser. Mas isso será depois do vídeo sobre o anticristo.